Bom, então sejam bem-vindos a essa nossa 15ª aula, né, de filosofia medieval, nesta segunda parte, né, quem não viu a primeira parte dessa aula, né, procure aí e veja, né, o vídeo aqui que está gravado, se inscreva também no canal, né, caso a pessoa não seja inscrito, enfim, né, então nós estamos aqui caminhando e falando um pouco sobre Boa Ventura. A Boa Ventura dentro desse contexto medieval de fim de Idade Média. Estamos falando aqui já do declínio, né, do crepúsculo da Idade Média, né, quando ela vai chegando ao seu fim, sobretudo em termos de filosofia, né, porque em termos de filosofia ela vai declinando, como também em termos de historiografia. Vocês sabem que a Idade Média ela vai terminando mesmo ali e é considerado o fato histórico que data realmente o fim da Idade Média com a queda do Império Bizantino. Isso no ano de 1453, certo, gente? Com a queda do Império Romano do Oriente, ou também chamado de Império Bizantino. Este fato em 1453, a queda de Constantinopla, né, que a sede do Império Romano do Oriente era Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia, e o Império Romano, né, Oriental, vai cair, né, sob os turco-otomanos, que eram islâmicos, né, islamizados. Então, lá nós vamos ter, com a queda de Constantinopla, com a queda do Império Romano Oriental, ou Império Bizantino, também chamado, nós vamos ter o fim da Idade Média. Agora, claro que a filosofia escolástica ela ainda se estende um pouquinho, né? Porque eu já falei para vocês que nem sempre a historiografia ela corresponde à história das ideias, né? A história das ideias filosóficas, elas às vezes antecede ou às vezes, né, se prolonga um pouco mais para além de um período histórico, né? Você vê que a Idade Média ela começa em 1400 ou em 476, né, começa a Idade Média com a queda do Império Romano, né, quando tem a queda de Roma em 476 começa a Idade Média, o período medieval para a historiografia. Agora, a filosofia medieval começou um pouco antes, cerca de 2 séculos antes, ali com São Justino, né, São Clemente de Alexandria. Então ali nós já temos um pensamento medieval, filosofia cristã medieval. Veja que nem sempre há uma correspondência exata, né, entre a datação histórica e essa datação da história das ideias. Compreendem, gente? Bom, então veja, São Boaventura já está, já faz parte ali de um movimento intelectual, né, de uma tendência intelectual que, né, vai ter um desdobramento já um pouco mais à frente, né, com outros que nós vamos ver na próxima aula, de uma certa subordinação, veja, uma certa, não é, de algum modo, uma subordinação da razão em relação à fé. Se em São Tomás, né, nós temos, não é, uma equiparação, talvez não fosse a melhor palavra, mas pelo menos um diálogo ali, né, de certo modo equitativo, né, entre filosofia e teologia, né, as duas caminhando juntas, né, cada um a seu modo, procurando a verdade, né, São Tomás vai mais ou menos por aí. Em São Boaventura a tendência já muda um pouco. Em São Boaventura a tendência já é mais de uma subordinação da razão em relação à fé, né? A razão, ela de algum modo se subordina à fé. E isso São Boaventura, gente, ele já toma, né, também um pouco dessa ideia de Santo Agostinho. Isso já está presente em Agostinho, né, de a fé de algum modo se sobressair em relação à razão. Isso por quê? E aí é o que vai dizer São Boaventura também já, né, se inspirando em Agostinho, né, que a razão ela tem uns limites naturais da razão e que podem ser ultrapassados pela fé, pelo conhecimento da fé. Então, tipo, as verdades metafísicas, elas são
ou as verdades transcendentes, né, que estão para além, né, do mundo natural, essas verdades são verdades que são acessíveis pelo conhecimento da fé, e não pelo conhecimento da razão natural, entende? E aí é onde, né, em situações assim, e São Boaventura começa a enxergar uma superioridade da fé em relação à razão. Agora veja que, diferentemente de Tertuliano, que via uma oposição entre fé e razão, São Boaventura não vê uma oposição entre fé e razão, vê apenas uma superioridade da fé em relação à razão. E aí é onde a gente precisa também deixar claro, né, estabelecer essa diferença, certo, Ô, gente? professor, se o senhor pudesse dizer assim, do ponto de vista das ideias de São Boaventura, e pudesse dizer para a gente assim, André, São Boaventura, o que caracteriza a ideia de São Boaventura é isso. O que seria mais importante, assim? O que chamaria mais atenção no pensamento dele? Olha, um dos, é isso mesmo que eu estou dizendo, né, dessa superioridade da fé em relação à razão. Uma outra ideia, que é o que eu vou falar comentando, né, de quando nós terminamos a primeira parte da aula, falando do exemplarismo, que é uma ideia já provinda de Platão, do mundo das ideias. Você vê que Platão tem a teoria do mundo das ideias, que as verdades perfeitas, as verdades tais quais elas realmente são em si mesmas, não estão nas coisas, as verdades estão nas ideias das coisas. Então, tipo, a verdade do gato, né, não está no exemplar gato, está na ideia do gato. Porque o gato, o animal, ele é deteriorável, enquanto que a ideia de gato não, ela subsiste. Mesmo quando um gato é deteriorado, mesmo quando ele morre, mesmo quando ele se decompõe. Então, as ideias, a verdade mais perfeita mesmo das coisas estão nas ideias e não nas coisas. Isso é uma ideia platônica. Então, para Platão, é o mundo das ideias transcendentes, essas ideias metafísicas essenciais. Para São Boaventura, já também tomando, né, um pouco de Santo Agostinho, esse mundo das ideias existe. Só que na verdade esse mundo das ideias são os pensamentos de Deus. Porque Deus cria, a ideia é essa, Deus cria o mundo material, tendo em vista o que está no seu pensamento. Então os seres que estão no mundo real, no mundo sensível, são seres cuja forma estão no pensamento de Deus. Então Deus modelou todas as coisas a partir de ideias que já estavam no seu pensamento. Então ele primeiro concebe a ideia de um gato e depois vai lá e faz quando está criando o mundo. Entende? É uma forma cristã de absorver e de dar uma conotação cristã monoteísta à teoria das ideias. É uma forma de aproveitar e dizer, olha, realmente, existem as ideias das coisas, só que essas ideias é o pensamento de Deus, estão no pensamento de Deus, não é um mundo paralelo, como Platão pensava. Não, é o próprio pensamento de Deus, é o próprio mundo de Deus. Então isso é uma ideia muito importante em Santo Tomás, em São Boaventura, porque é uma ideia de matriz platônica, agostiniana, e que ele absorve isso muito bem. E isso está em uma certa oposição, né, ou pelo menos em um certo paralelo, a uma ideia aristotélico-tomista. Então isso é uma coisa muito característica de São Boaventura. E o que diferencia a ideia dele de Santo Agostinho? Ele só está reproduzindo Santo Agostinho ou ele acrescentou algo de interessante? Tem alguns acréscimos, né, quando ele desenvolve essa ideia do exemplarismo. Né, essa doutrina, uma doutrina importante dele. E aí eu vou colocar aqui algumas sutis diferenças entre eles. Porque, claro, Boaventura não é simplesmente uma cópia, uma reprodução, né, automática de Santo Agostinho. Então nós temos essa doutrina, gente. Exemplarismo. Do exemplarismo. Gente, olha, antes de falar do exemplarismo, eu não vou prometer não, porque a pessoa quando promete, a pessoa acaba afirmando um compromisso sério, né? Mas eu vou tentar para a próxima disciplina ver se na férias eu faço caligrafia para ver se o negócio melhora mais, viu? Porque às vezes eu sei que vocês têm que fazer um esforço medonho. Precisa, viu? Precisa mesmo, desculpe dizer. Pois é, não, e pior que eu tô com uma caligrafia aqui, eu até já comprei, eu só ainda não consegui parar para fazer, mas eu vou ver se eu paro, né? Eu também vou ter que fazer. Olha aí.
Você me diga onde vai ser que eu quero fazer o curso também. Pronto, que eu tinha esse objetivo. Eu sempre disse assim pra mim, ó, quando eu terminar o doutorado, a primeira coisa que eu fazia é voltar a fazer caligrafia. Porque desmantelou de um jeito de lá pra cá, menina, foi uma tristeza. Aí vamos ver, né? Bom, entende, José? Então vamos lá, voltando aqui para o exemplarismo, né? Essa ideia do exemplarismo. Veja, eu vou trazer aqui alguns trechinhos deste livro, que até também já recomendo para vocês, né? Uma coleção de História da Filosofia, que é do Giovanni Reale. Essa coleção de História da Filosofia é um curso grande, né, de 3 volumes de História da Filosofia, né? Uma coletânea de História da Filosofia. Aí tem volume 1, 2, 3. Certo, gente? O volume 1 é a História da Filosofia Antiga e Medieval. O Giovanni Reale é um dos principais, né, historiadores da filosofia, né? Um italiano. Certo? E aqui ele escreve com o Giovanni Reale e o Dario Antiseri. Bom, eu vou trazer aqui algumas explicações que ele traz sobre essa doutrina do exemplarismo, certo? Aí veja, diz ele assim, daí a importância da teoria platônica das ideias para a Boaventura, que, seguindo as pegadas de Santo Agostinho, a repensa e a repropõe na forma da doutrina do exemplarismo. E isso ele repropõe a teoria das ideias, né, nessa forma de exemplarismo. Os germes, né, ou seja, os princípios, né, os inícios negativos da filosofia aristotélica, podem ser resumidos na possibilidade de conceber o mundo sem Deus, ou então com um Deus que seja motor imóvel, impessoal, sem amor, nem criador, nem providente. Para estipar essa visão, Boaventura elabora a doutrina do exemplarismo, segundo a qual em Deus encontram-se as ideias, ou seja, os modelos, as similitudes das coisas, das mais humildes até as mais elevadas. E a razão desse pensamento da doutrina platônica é que as coisas não procedem de Deus por meio de emanação inconsciente e necessária, mas são livremente criadas por Deus, ou seja, são desejadas por Ele. E quem quer sabe o que quer. Deus é artista que cria o que concebeu. Com base nessa leitura, o mundo em seu conjunto é livro, no qual reluz a Trindade, que o criou segundo o triplo grau de expressão, isto é, segundo o modo de vestígio, da imagem e da semelhança. E aqui a gente já começa a entrar em umas sutilezas entre Agostinho e o Boaventura, né? Algum diferencial que São Boaventura vai acrescentar. Essa ideia de vestígio, de imagem e de semelhança, porque assim, os dois têm essa ideia de que o mundo das ideias de Platão na verdade é o mundo dos pensamentos divinos, né? Então Deus cria tudo, todos os entes, né, todas as coisas, todos os seres a partir de exemplares que já estão no seu pensamento, né? Então tipo uma orquídea, um passarinho, a gente, tudo nós somos formas que já estavam no pensamento de Deus, e aí Deus pega a matéria e cria conforme que ele já tinha preconcebido, entende? E essas coisas, né, as criaturas de Deus, né, enfim, todos esses exemplares, eles se dividem em 3 categorias, né, entre vestígios, entre imagem e entre semelhança. Ou seja, o vestígio, né, as coisas elas têm vestígios de Deus. Vejam só, viu? São Boaventura vai dizer. As coisas elas têm vestígios divinos. E aí a gente pode pensar tipo nas criaturas irracionais, né, nas plantas, né, na natureza natural, né, são criaturas de Deus que elas trazem os vestígios divinos, né, elas deixam entrever um pouco Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, a ternura de Deus. Então as flores, né, a natureza, os animais, as plantas, né, as paisagens naturais, enfim, né, tudo isso são vestígios divinos, né, que a partir desses vestígios nós somos capazes de deduzir o criador delas, né? Depois, as coisas têm uma outra categoria, são aquelas que são imagens de Deus. E as coisas que são imagens de Deus são as criaturas racionais, no caso nós. Nós não somente somos vestígios de Deus, mas nós somos imagem de Deus. Porque assim está dito lá na Escritura Sagrada, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, está dito que o homem ele é a imagem de Deus. Então, a criatura racional, no caso nós, né, os seres humanos, nós somos imagem de Deus. Então nós temos coisas que são
que trazem os vestígios de Deus, e nós temos coisas que trazem a imagem de Deus. E tem uma outra categoria que ainda é muito mais perfeita, assim, mais plena do que isso, que são, né, as criaturas que trazem a semelhança de Deus. E aí nós vamos ter uma diferença entre imagem e semelhança, certo? A semelhança são aquelas criaturas racionais que procuram se conformar a Deus, se configurar em Deus, né? Que se inspiram tanto, que amam tanto, que procuram ter uma vida tão mística em Deus, que acabam se transformando, né? Tentando se transformar no ser divino, né? Tentando viver uma vida muito íntima com Deus, uma vida não somente conforme a imagem, mas também conforme a semelhança. E esse viver conforme a semelhança é tentar viver a santidade de Deus na própria vida, que é o ideal de santidade cristã. Entende? Então nós temos aqui, né, essa tríplice, né, categorias de exemplares, né, da criação. Deixa eu ver se eu entendi, professor. São Boaventura é o seguinte: para você compreender a Deus, entender Deus, você precisa entender como Deus pensou nos modelos, nos exemplares. Daí ele criou as coisas e as coisas são como são. Para São Tomás de Aquino, para compreender Deus e a sua criação, é necessário um exercício racional e um pouco abstrato para poder entendê-lo. Mais ou menos isso aí. Isso, é por aí mesmo. Entende, gente? Então vejam, tem coisas na criação que trazem os vestígios, outras que trazem a imagem, os seres racionais, os seres humanos, e outras que trazem a semelhança, que são aqueles seres humanos que procuram viver a santidade de Deus. Que são aquelas pessoas que levam a sério aquilo que Jesus falou, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, lá no Evangelho segundo Mateus, né? Então são os santos, né? As pessoas que vivem uma vida mística, né? E claro, quando a gente fala em santos, a gente não está falando apenas em santos canonizados não, viu, gente? A ideia de santidade, né, dentro do cristianismo é uma ideia muito ampla, né? Não se pode entender santidade apenas como os santos, aqueles que foram canonizados. Até porque, tipo, já dizia, né, o Papa Bento XVI, que tem milhares de santos nesse mundo que a gente nunca vai escutar falar deles, mas são santos. E que são pessoas comuns que vivem a vida comum, não é, do dia a dia, pais e mães de família, mas que vivem uma vida muito íntegra, muito santa. E que não precisarão chegar às honras dos altares para serem diante de Deus reconhecidos como santos. Não são santos. Até pessoas que a gente conhece, né? Certamente você conhece pessoas aí, né, no seu convívio, você diz para aquela pessoa tão santa, pessoa tão de Deus. É um santo anônimo. Que não vai precisar ser canonizado, mas é uma pessoa santa, sábio, né? Tem pessoas assim. Entende? Então são pessoas que elas trazem em si a semelhança de Deus. Entende? Então são exemplares do divino, não é? Alguns um pouco mais distantes, aqueles que apenas trazem os vestígios, outros mais próximos do divino, que traz a imagem, e aqueles que vivem mais unidos a Deus, que são os que trazem, além da imagem, também traz a semelhança. Tá claro, gente, essa ideia de como São Boaventura, ele pega dessa ideia, essa teoria das ideias de Platão, e como daí ele vai dar uma conotação cristã, colocando que essas ideias são os exemplares que estão na mente de Deus, entende? E que uns se aproximam mais ou menos do próprio Deus, uns como os vestígios, outros como semelhança de Deus. Professor, agora complica um pouquinho mais aí. Aí eu vou ajudar você a complicar um pouquinho mais, dar um nó na cabeça da gente. Guilherme Ockham, É de Ockham. De Ockham. Aí ele vai dizer que São Tomás de Aquino não é que está errado, mas quando ele coloca a razão para a gente fazer o exercício racional de pensar, e a gente vai entender Deus e a sua forma de criar as coisas e tal, de ser como ser e tal, vem ele e diz assim, olha, a sua forma de pensar
a teologia é limitada, porque a razão é limitada, então a razão não explica tudo. Aí ele já desce o pau em Santo Agostinho. É assim? É, Santo Agostinho não, é São Tomás de Aquino. muito mais. Inclusive o Guilherme de Ockham, a gente vai falar sobre ele na próxima aula, né? Porque com ele ali já está praticamente o fim mesmo da filosofia medieval. Então a gente vai encerrar, inclusive, esse nosso curso falando dele, né? De Guilherme de Ockham, do nominalismo e como isso, como a filosofia ocamista, né? Do Guilherme de Ockham, como ela preparou imediatamente a modernidade, inclusive um evento que o Guilherme de Ockham vai ter uma incidência assim de influência muito direta, que é a Reforma Protestante. Então a gente deve falar aqui até Guilherme de Ockham e como ele tem uma incidência, né, na modernidade, né? E a gente vai ver aí essa coisa de fé e razão, né, no pensamento de Guilherme de Ockham, não é a teoria do conhecimento, não é o movimento contestatório, né, que também surge com ele, né, e do qual ele vai ser um expoente. Ele vai ser objeto da nossa próxima aula, viu, gente? O Guilherme de Ockham. Hoje eu estou tratando aqui ainda sobre São Boaventura e ainda quero tratar de outros dois, né, pensadores importantes, né, da escola franciscana. Mas a gente vai tocar nele, viu, André? Na próxima aula ele vai ser objeto de... Ele é um pensador também importante, né? Importante no sentido de que ele vai por fim a muita coisa do período medieval. Embora ele seja medieval, mas com ele é como que acaba. Certo? Bom, então vejam, São Boaventura tem essa ideia, uma outra doutrina importante de São Boaventura é das raciones seminales, né, das razões seminais. Das razões seminais é outra doutrina boaventurana, né? Das razões seminais, que consiste em dizer o seguinte, né? Que Deus, ele já cria todas as coisas, não é? Com germes, né? Com princípios de desenvolvimento, e esse princípio seria um princípio de, né, claro, longínquamente falando, princípios evolutivos, não é, de que Deus cria as coisas todas, né, a criação, os entes, coloca leis, não é, de desenvolvimento na matéria, nas coisas, né, nos entes criados, e essas leis, né, de desenvolvimento, elas trazem também o logos, e o logos é que faz as coisas se desenvolverem. Aí veja, o Logos divino, né? Isso, claro, a gente também faz aqui lembrar um pouco, né, de São Justino, né, de Roma, que o Logos divino já se espalhava por toda a criação. Né, que o Logos, o Verbo divino, já estava em toda a criação. E quando Deus cria tudo por meio do seu Logos, né? São Boaventura está pensando nisso aí, quando ele cria tudo por meio do seu Logos, ele faz as coisas se desenvolverem. Veja que São Boaventura, quando vai pensar a criação, ele vai ser um dos pensadores cristãos que vai pensar a criação em condição de desenvolvimento. Isso é uma ideia tão importante de São Boaventura. Né? A criação ela não é criada pronta, de modo estático. A criação ela evolui. A criação, claro, ele não usa essa palavra evolução, né? Mas o pensamento dele é esse, que a criação ela vai se desenvolvendo. As coisas vão se desenvolvendo. O que lá na frente, essa ideia vai de algum modo, né, não ser estranha a ideia de uma evolução. Só que uma evolução guiada por Deus. Não é uma evolução aleatória. Não é uma evolução ao acaso. Não, é uma evolução guiada. Porque Deus é o autor de tudo. E quando as coisas se desenvolvem, né, porque essas coisas têm essas razões seminais, né, do verbo divino, elas vão se desenvolvendo porque assim Deus predispôs. Então, quando o São Boaventura está pensando na criação, ele não pensa uma criação estática. Ele pensa uma criação dinâmica, em desenvolvimento, em condição de desenvolver esse desenvolvimento. Entende, gente? Isso aqui, de algum modo, é um passo importante, né, para entender, né, o cosmos, né, criado por Deus, porque aí isso se afasta daquela ideia de que a criação ela é criada de modo pleno, estático, perfeito, desde sempre. Não é assim. Né? São Boaventura já vai, né, ser um dos que, né, vão ser pioneiros dessa ideia de que a criação de Deus, tudo realmente vem de Deus, mas Deus cria as coisas para as coisas irem se desenvolvendo
né, movido pela força do Logos divino. Compreende, gente? Ou seja, a obra criadora é permanente, né? É É permanente. isso. Essa é a ideia. A coisa vai permanentemente se desenvolvendo. Então, e claro, né, São Boaventura, entre outras ideias importantes, né, aqui eu estou mencionando apenas algumas, né, dessas ideias. Um livro importante dele que aí eu menciono para vocês é o Itinerário Mentes in Deum, né, o itinerário da mente para Deus, né, o itinerário que a mente faz até Deus, né, que aí ele está falando justamente da busca do conhecimento racional, conhecimento espiritual, conhecimento místico, que é um itinerário que a alma vai fazendo até Deus para descobrir essas verdades naturais, como também as verdades sobrenaturais. Então tem um livrinho que é um livro curto dele, né, de São Boaventura, o Itinerário da Mente para Deus, né? É o Itinerário da Mente a Deus, né? Esse acraseado, né? O itinerário Mentes in Deum. Um outro pensador, gente, que está também ali, né, um pouquinho depois de São Boaventura, né, dois na verdade, né, que aí eu quero mencioná-los, né, para vocês que fazem parte também dessa escola, né, de pensamento, né, pós-tomista, é o Robert Grosseteste, né, e o Roger Bacon. Então esses dois pensadores. Que aí com eles nós vamos falar de uma filosofia experimental, que de algum modo já está tocando muito bem aí, já está dialogando, né, com essa ideia de São Boaventura de que as coisas vão se desenvolvendo na natureza, as coisas estão em desenvolvimento, né? Então nós temos, quando nós falamos de uma filosofia experimental na Idade Média, certo, gente? Na filosofia experimental nós vamos ter o Roberto, né? Robert Grosseteste e o Roger Bacon. Eles estão ali, gente, no século XIV, certo? Enfim, finais do século XIII e início do século XIV. Eles são pensadores importantes porque depois desse conjunto aí da filosofia tomista, não é? E ali já imediatamente depois da filosofia de São Boaventura, nós vamos ter um desenvolvimento importante, né, da chamada filosofia experimental. Essa filosofia experimental, de algum modo, ela já preludia, certo? Já antecede, já é um preâmbulo, uma propedêutica da filosofia experimental moderna. Que essa filosofia experimental moderna é a própria ciência moderna, a própria ciência natural ou a filosofia natural, certo? Que é a ideia de que o conhecimento ele tem que partir da experimentação, né? O conhecimento seguro não é aquele conhecimento simplesmente dedutivo ou aquele conhecimento simplesmente abstrato, não é, metafísico, a priórico, não. O conhecimento seguro é um conhecimento experimental, do qual a gente pode fazer experiências. Os protagonistas medievais dessa ideia de um conhecimento experimental como um conhecimento seguro, sobretudo esses dois aqui, viu, gente? O Robert Grosseteste e o Roger Bacon, certo? Este primeiro foi um bispo, né? Ele foi frade e depois bispo também, o Robert Grosseteste. E depois o Roger Bacon, que foi um franciscano também importante, né? Da escola franciscana, certo? Eles vão ser pensadores matemáticos, viu, Marli? São matemáticos importantes, né? Inclusive, gente, é com eles, né? Com o Robert Grosseteste e com o Roger Bacon que vai começar aquela junção entre física e matemática que nós temos ainda hoje. Você vê que hoje a teoria física ela anda entrelaçada com a matemática. A física e a matemática, que até então não eram unidas. Né? Porque se você vai ver a física aristotélica ptolomaica, ela não está unida com a teoria matemática. É a teoria física.
entende? Essa junção da teoria física com a matemática, né, essa soma de física e matemática, começa com eles aqui. Na modernidade se desenvolve, o que faz a gente pensar que a junção entre física e matemática está, e é um legado da modernidade, mas não é. É aqui. Né? A base mesmo, né, é aqui. Então a física moderna que nós temos, né, que anda entrelaçada com a matemática, a base dela é o Robert Grosseteste e o Roger Bacon. Que são eles, inclusive, sobretudo o Roger Bacon, que vai ser o formulador do método científico moderno, que desenvolver-se-ia na modernidade. É o Roger Bacon, viu, gente? Ele é o verdadeiro autor do método científico, né, com aquelas etapas de problematização, de hipótese, de experimentação, de formulação, né, de leis, enfim, né? Todo esse passo a passo da metodologia científica, que é o que se faz ainda hoje, né, nas ciências experimentais. As bases delas estão aqui, século 13 e 14 da Idade Média. Professor, mas assim, a gente colocando assim, sem tirar o contexto da fé ainda, né? Você vai explicar as leis naturais criadas por Deus. Não é assim? Isso. Exatamente. Deus continua no lugar dele. Com certeza. Criador de todas as leis. E aí os caras vão dizer assim, não, eu vou entender as leis naturais a partir disso. Então, assim, é uma tentativa de Jair, não é escantear Deus, Não. mas de tentar entender as leis da natureza. Exatamente. Mas os caras continuam lá rezando, indo Com pra certeza. missa, Tanto que, tipo, é frade, acreditando em milagre. católicos, né? São O religiosos. cara não virou ateu, não, ainda não. Não. Nem Mas vai virar. Nem Mas vai virar. olha, você vê, nem na modernidade não se tinha essa separação entre religião e ciência. Você vê que Galileu, por exemplo, ele era muito religioso. Galileu, Newton, né, o Johann Kepler, o René Descartes, os caras eram muito religiosos. Não tinha essa separação. O que eles fazem é estudar, especular sobre a criação de Deus. Mas não para fazer disso uma arma contra Deus, mas para Não está vislumbrar endeusando, a beleza ele do não está Deus. endeusando a matemática aqui, não. Mas vai endeusar, né? Lá na frente. Na verdade não seria endeusar. É porque eles, tipo, eles vão perceber, né, que na realidade natural existe códigos. Porque Deus criou as coisas com códigos. O Galileu diz que Deus criou as coisas com medidas matemáticas. A linguagem de Deus é uma linguagem matemática. Então, quando se estuda astronomicamente, né, fisicamente, cientificamente a realidade, percebe-se que há uma inteligência matemática por trás de tudo. Isso de fato existe mesmo. Inteligência matemática. E que foi Deus quem colocou. E veja que quando eles descobrem a inteligência matemática por trás da criação, né, de modo algum se faz disso uma arma contra Deus. Ao contrário, né, se percebe como Deus é inteligente e fez tudo com proporções perfeitas e exatas. Então a ideia dos caras é isso, entende? É por meio da física matemática descobrir a beleza de Deus. Que Deus criou tudo com simetria. A ideia é essa. Era o que eu ia falar agora. Eu estava lendo um documentário sobre a Via Láctea, né? E sobre o universo. E foi exatamente isso que o cara estava falando. Sobre a matemática usada em todo o universo. Porque todas as Vias Lácteas que existem, todas elas matematicamente estão corretamente colocadas em seus devidos lugares. A nossa, a Terra, para o Sol, para toda a formação da Terra, então ela tem exatamente essa leitura matemática, foi feita essa leitura matemática, porque ele até diz assim, que Deus é o mais perfeito arquiteto do mundo, porque ele usou a matemática de maneira que hoje a gente consegue compreender as leis do universo, consegue compreender todas as coisas através da matemática. Ô Marli, mas me entenda, eu concordo com você. Eu acho que, na minha opinião, seria usar a matemática para... talvez não seja explicar a Deus ou entender a obra de Deus.
Não sei se eu consigo me entender. Assim, para não criar aquela ideia assim, não, é através da matemática que eu vou explicar Deus. Não. A perda de tempo, né? Mas assim, a partir da matemática eu consigo entender A criação. a criação de Deus, entende? Eu acho que se tivesse ficado por aí, tá tudo beleza. Mas aí a turma levou para outro caminho e aí complicou o meio de campo. Mas sabe o que André? São pessoas em todos os lugares, em todos os estudos. Tem aquelas pessoas que são, assim, elas começam um estudo e que se alienam aqui, entende? Elas não dão a mente, a inteligência dela, a amplitude que deve ser. Então, tem pessoas que se limitam aquilo dali, ó, e faz um cone. Então, a gente, por estar estudando a teologia, a filosofia, as coisas de Deus, a criação divina, então a gente consegue estar pegando a ciência e pegando a criação divina, usando o que Deus criou, para que a gente entenda um universo que está mais distante de quem usa só e somente a ciência. Entende? Isso. Então, é dessa maneira que eu penso. Porque durante muito tempo eu vivi basicamente estudando a ciência. Entende? Então, quando eu comecei a estudar também outros campos além da ciência, porque quando Clebson falou da ciência física, da ciência matemática, das ciências naturais, então, para mim é um prato cheio. Por quê? Porque eu falei dessa ciência a minha vida toda, as ciências naturais que foram desmembradas durante o tempo, cada um para o seu caminho. Entende? Então, essas pessoas estão só nessa parte onde eu estou dizendo a vocês, estudando as ciências, e não estão voltadas para a fé e para a razão das coisas, que é o que a gente está fazendo agora, o que para mim está sendo maravilhoso. Porque hoje eu entendo muito mais coisas do que eu entendia há algum tempo atrás, que ficavam as perguntas e eu não sabia como responder. Isso. Entende? Perfeito, Maria. Então, eu acho que agora a ciência, no meu entender, ela está ótima. Aí, Divina Comédia, Dante Alighieri. Está redundante. No inferno tá cheio de filósofos. Mas é. Dante é exatamente isso. Olha, isso que a Mali estava falando, né? Que tipo, na física, na matemática, nas ciências, tem aquelas pessoas que vão instrumentalizar a ciência para fazer dela uma arma contra a religião, tem. Mas também dentro da teologia também tem quem faça isso. Né? Por incrível que pareça, tem teólogo que faz da teologia, do saber teológico, um negócio contra Deus. Um negócio assim, inimaginável, mas tem quem faça, né? Você vê que quando o Papa Bento XVI chamava a atenção dos teólogos, que a teologia tinha que ser feita de joelhos, para não se tornar uma coisa arrogante contra Deus, e no final das contas, em vez de servir a Deus, servir de arma contra Deus, né? Ele chamava a atenção dos teólogos nesse sentido, que a teologia pode se tornar também, né, isso quando instrumentalizada, pode se tornar um instrumento contra a fé. Então veja que mesmo no âmbito teológico tem-se o risco de... E não são poucos os teólogos que não têm fé, inclusive, né? E que não foi, professor, o caso do Grossetti, né? Não Ele foi. não foi nesse caminho, né? Negativo. Nem do Bacon. Não, negativo. Do Roger Bacon não, porque tem um pensador também da modernidade chamado de Francis Bacon. Cuidado para não confundir com Francis Bacon, que ele é considerado um dos autores do método científico moderno. Aqui nós estamos falando do Roger Bacon, está 3 séculos antes dele. E também ambos são ingleses, né? Entende, gente? Então veja, com estes homens aí, a gente aprende, né, que a ciência, né, as ciências naturais, a física, a matemática, a astronomia, todas elas nada mais são, né, do que instrumentos pelos quais nós vamos descobrindo a beleza de Deus na criação. Era isso que eles tinham em mente. Que há uma simetria, que há uma lógica, uma matemática da qual Deus é o autor. A ideia é essa. Aí tudo eles fazem, né, como dizia São Leão Magno, ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Então a ideia deles é, através da pesquisa científica, descobrir para louvar mais ainda o Criador que fez tudo tão belo e tão perfeito. A ideia dos caras são essa. Então nós vamos ter, não é,
com eles, né, nós vamos ter uma inauguração aí, né, de uma filosofia experimental que já está na pré-modernidade, porque eles já estão na pré-modernidade, gente. Eles já estão ali já muito próximo, né, dos pensadores modernos, já pelo, né, para os fins mesmo da Idade Média, né? O Robert Grosseteste e o Francis Bacon, como pensadores que são pioneiros, né, dessa junção entre física e matemática, inclusive importantes estudos de ópticas, né, que Galileu desenvolve para criar o telescópio, por exemplo, para observação astronômica. Esses estudos teóricos já estavam aqui nos dois. Ô, professor, me explica rapidamente, assim, sem querer interromper seu raciocínio. Como é que a matemática, nesse momento da vida da humanidade, ela deu esse boom? Qual foi o start aí? Na matemática aí, criaram escolas de matemática, fizeram doutorado de matemática, pós-doutorado de matemática, foi que danado que fizeram? Rapaz, olha, isso aí na verdade é uma longa tradição. Porque nós temos a matemática, claro, a matemática por si só já é uma história, né, muito grande e complexa. Porque nós temos na antiguidade grega, mesopotâmica, egípcia, chinesa, nós temos desenvolvimentos de sistemas matemáticos, né, de teoremas matemáticos. Você vê que o primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele também era matemático. E até hoje tem um teorema de Tales, né? O Pitágoras, que é quem dá o nome à filosofia, né, criou a palavra filosofia, era também matemático, um dos mais importantes. Então a matemática ela tem uma longa tradição na história humana, né, de modo que a matemática está presente desde a criação, né, Marli? E é claro que a Marli vai, né, super... Você já ouviu falar de os elementos, André? Já ouviu falar dos elementos? Os 4 elementos? Não, os elementos. É de Tales de Mileto. Ah, sim. Então, a formação da própria geometria e das coisas que se estudam. Então, ele foi um geômetra e matemático da época, dessas épocas não tão distantes, mas dessas épocas que você se refere, que está evoluindo. Então, Bhaskara também foi outro, entende? Eles fizeram da matemática um estudo de vida, como os filósofos fizeram. Agostinho, todos eles fizeram o estudo de Cristo como o objetivo da sua vida. Então foi daí que tudo partiu e deu essa amplitude que você questiona. Isso. E aí... Foram esses filósofos. Porque todos esses filósofos, todos esses matemáticos também eram filósofos e também eram médicos. Então, eles entendiam das ciências humanas, das ciências exatas e das ciências sociais. O estudo da ótica influenciou muito eles, né? E o estudo da luz. Aí, com o Newton, luta com a matemática. Eles fizeram... Aí o caldo foi crescendo, né? Isso. Então, foi o que eu estava dizendo no outro dia, à medida que essas ciências físicas e matemáticas, e químicas também, né? Porque a transformação da matéria, de acordo com Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, não é isso? Então, todas essas transformações que a química fez, todos esses cálculos que a ciência, que a física elaborou e a matemática acentuou, elas foram criadas num espaço de tempo pequeno, mas por grandes cientistas. E eles eram adeptos e eram também estudiosos de Platão e de Aristóteles, entende? Eles não só faziam os estudos, acompanhavam os estudos deles, como praticamente só não eram alunos dele, porque eles estavam na mesma época, mas eles acompanhavam rigorosamente os estudos dele. Por isso, assim, eu conheço alguma coisa sobre eles pela parte matemática da história, entende? Agora estou conhecendo a parte filosófica, a parte teológica da história. Mas aí essa parte científica, aí eu já conhecia. E o salto que ele deu foi muito grande. E maior foi o salto que deu a biologia nos últimos 80, 100 anos. Isso. Entende? Foi um salto mesmo, mas foi um estudo de muito tempo que estavam guardados e foram, de repente, enunciados.
Isso, perfeito. Então, gente, olha, um pouco mais sobre isso, né? Essa relação entre ciências naturais, as ciências exatas, a teologia, né? Esse diálogo entre elas, tudo, a gente vai ver quando estudarmos filosofia moderna, viu? Por isso que você já se matricule assim que abrir as inscrições, porque o negócio lá vai ser bom, né? Então, E aproveitando, professor, que a gente falou aqui das ciências, da matemática, da geometria, da ótica, né? Nesse caldo aí, junto com a filosofia e a teologia, mas as artes, né? sim, sim, sim. Aí, aqui a gente já tem o quê? É Galileu, não é... Como é que é? Michelangelo? Michelangelo, século XVI, que Galileu, Michelangelo, estão tudo por ali, né? No mesmo século, praticamente. E que vai trazer muito dessas profecias, vamos dizer assim, né? Científicas, né? Telescópio, helicóptero, e não sei o que mais lá, e não sei o que Sim, mais sim, lá. sim, sim. Olha, Vai descambar lá na que é frente. uma matéria que a gente não vai estudar aqui, mas eu pretendo tocar em alguns pontos, né? Quando falamos da modernidade, é uma disciplina muito boa da filosofia, que é a filosofia da ciência. Não é? Aí na filosofia da ciência a gente estuda um pouco da história da ciência e o olhar filosófico, né, para as teorias científicas e como isso repercute, né, na vida prática das pessoas, como isso dialoga com a religião também, enfim, né, é um tema muito bom esse de filosofia da ciência. A gente vai tocar um pouco em alguns pontos assim, certo? Bom, então, gente, hoje a gente vai dando uma paradinha aqui, né, com o Robert Grosseteste e o Roger Bacon, né, deixando aqui apenas alguns breves pinceladas, né, com eles, né, provocação para que vocês, né, vão, né, estudando aí, pesquisando sobre eles, viu, quem nutrir mais interesse sobre essa temática aqui de filosofia experimental, física, matemática, essa junção, né, e o diálogo com a teologia, né, dê uma pesquisada sobre isso aí que vocês vão encontrar muita coisa boa, né, a influência que eles têm sobre os cientistas modernos, 2, 3 séculos depois dele, né, e como a ciência moderna, né, tem bases e é devedora, né, dessa filosofia experimental que surge dentro dos mosteiros, viu? Isso aqui nós estamos falando de mosteiros, de conventos cristãos. É que o método científico moderno tem suas bases nos mosteiros medievais, né, nos monastérios, entendem? Ô, professor, eu estava vendo aqui uma frase do Bacon que diz assim: sem a experiência, né, a observação, essas coisas, sem a experiência nada se pode saber com certeza. Sim, Aí a gente já vê a soberba, né, do pensamento científico, de ser a certeza, né, da com certeza, né? a ideia que vai surgir na modernidade de que o conhecimento ele tem que ser testado, tem que ser comprovado ali experimentalmente, né? Muito bem, gente. Então é isto, viu? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum acréscimo? Sayonara, Jéssica, Josiane, Graça, Felipe, Aldo, Marli. Foi muito boa a aula, gostei. Marli, obrigado pelas colocações. Todo mundo aí. Felipe ficou calado, tirou a barba. Rapaz, depois que ele tirou a barba, ele ficou Tirou a barba, bacalhau. perdeu a força. Pô, não sei como foi isso aí, Felipe. Não, estava acompanhando tudo. Ele é parente de Sansão. Foi mesmo, é. Pensei logo em Sansão, ó. Eu tenho uma consideração para fazer depois que terminar de gravar a aula. Tá, então eu vou terminar aqui a gravação e a gente continua aqui na sala, tá certo, gente? Então é isso, né? Vocês deixem um like, né? E se inscrevam aí no canal.